Enquanto os humanos têm um campo de visão de cerca de 180 graus, alguns cães podem chegar a 240 graus, dependendo da raça. Essa ampla visão lhes dá uma vantagem natural ao vigiar territórios ou caçar presas, algo herdado de seus ancestrais, lobos. Apesar de toda essa sofisticação sensorial, os cães dependem muito do faro para interpretar o mundo. É por isso que eles adoram cheirar tudo ao seu redor. É quase como se estivessem lendo o ambiente. Algumas raças, como o Bloodhound, são especialmente conhecidas por sua capacidade de rastreamento. Seu faro é tão preciso que evidências coletadas por esses cães podem ser usadas em tribunais. Mas nem tudo é sobre trabalho. Os cães também usam seus sentidos para se divertir. Brincadeiras como buscar bolinhas ou correr atrás de frisbees ativam instintos naturais e proporcionam exercícios saudáveis. Um fato pouco conhecido é que os cães podem até sentir emoções humanas através do cheiro. Pesquisas mostram que eles conseguem distinguir entre odores associados a sentimentos como medo, felicidade e tristeza. Assim como nós, os cães têm personalidades únicas. Alguns são extrovertidos e adoram conhecer novas pessoas e animais, enquanto outros preferem ficar tranquilos ao lado de seus donos. Essas diferenças de temperamento podem ser influenciadas tanto pela genética quanto pelo ambiente em que o cão cresceu. Por exemplo, um Golden Retriever geralmente é mais amigável, enquanto um Akita tende a ser mais reservado. Você sabia que os cães também possuem algo semelhante à risada? Quando estão felizes, eles podem emitir sons específicos que se assemelham a uma gargalhada. Pesquisadores já identificaram isso em várias raças. Além disso, os cães costumam bocejar quando veem seus donos bocejando. Esse fenômeno, chamado de contágio de bocejo, indica empatia e conexão emocional entre humanos e cães. Outro comportamento fascinante é o giro que muitos cães fazem antes de se deitarem. Esse hábito vem dos tempos antigos, quando seus ancestrais giravam para criar um ninho confortável no chão ou na grama. Já reparou que alguns cães inclinam a cabeça quando você fala com eles? Isso acontece porque eles estão tentando entender melhor o que você está dizendo, especialmente se percebem tons ou palavras familiares. Os cães também são mestres em interpretar expressões faciais humanas. Eles conseguem distinguir sorrisos de carrancas e ajustam seu comportamento de acordo com nossas emoções. Curiosamente, cães que vivem juntos podem desenvolver rituais próprios, como dormir sempre no mesmo lugar ou brincar de maneiras específicas. É como se tivessem uma cultura canina compartilhada. Outro fato interessante é que os cães podem sentir ciúmes. Sim, se você der atenção demais para outro animal ou pessoa, seu cachorro pode demonstrar sinais claros de descontentamento. Algumas raças são especialmente conhecidas por sua lealdade extrema. O caso do Hachiko, o Akita japonês que esperou seu dono todos os dias na estação de trem após sua morte, é um exemplo famoso dessa dedicação inabalável. Os cães também têm uma incrível capacidade de aprender rotinas diárias. Eles sabem exatamente quando é hora de passear, comer ou até assistir à TV com você. Você sabia que alguns cães gostam de assistir televisão? Isso ocorre porque as imagens em movimento ativam sua curiosidade natural, especialmente se houver outros animais na tela. Um comportamento divertido é o zoomies, aquele momento em que os cães saem correndo loucamente pela casa ou quintal. Isso geralmente acontece quando eles estão cheios de energia acumulada e precisam liberá-la. Os cães também têm preferências musicais. Estudos mostram que eles reagem positivamente a certos tipos de música, especialmente clássica, que parece acalmá-los durante momentos de estresse. Com tantas habilidades incríveis,
Não é à toa que os cães são considerados verdadeiros milagres da natureza. Eles nos mostram, todos os dias, que o mundo pode ser compreendido de maneiras muito diferentes. Os cães são frequentemente comparados a crianças de 2 anos de idade em termos de inteligência emocional e cognitiva. Eles conseguem entender até 250 palavras e gestos, além de interpretar emoções humanas. Algumas raças, como o Border Collie, Poodle e Pastor Alemão, são conhecidas por sua inteligência excepcional. Esses cães podem aprender novos comandos em pouquíssimas repetições e executá-los com precisão. Mas a inteligência canina não é medida apenas pela capacidade de seguir ordens. Existem 3 tipos principais de inteligência nos cães: instintiva, ligada à função natural da raça; adaptativa, resolver problemas; e obediência, trabalhar com humanos. Hoje vamos explorar 100 fatos surpreendentes sobre os cães. Alguns vão te fazer rir, outros talvez te emocionem, mas todos vão te deixar ainda mais apaixonado por esses incríveis companheiros. Desde a inteligência impressionante do Border Collie até a lealdade inabalável de todas as raças, prepare-se para descobrir curiosidades que você nunca imaginou. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente nessa jornada pelo maravilhoso mundo dos cães. Quem nunca se encantou ao observar um cachorro balançando o rabo ou inclinando a cabeça enquanto escuta algo curioso? Esses animais têm um jeito único de conquistar nossos corações. Os cães são muito mais do que simples companheiros. Eles são verdadeiros parceiros na vida dos humanos. Eles nos protegem, nos fazem rir e até mesmo nos ajudam a enfrentar momentos difíceis. Mas você sabia que existem muitas curiosidades incríveis sobre esses peludos que poucas pessoas conhecem? Hoje, vamos explorar 100 fatos surpreendentes sobre os cães. Alguns vão te fazer rir, outros talvez te emocionem, mas todos vão aumentar ainda mais seu amor por esses animais. Para começar, saiba que os cães possuem habilidades sensoriais impressionantes. Por exemplo, o olfato deles é tão poderoso que pode detectar certos cheiros em concentrações 1000 vezes menores do que qualquer nariz humano. Além disso, os cães não enxergam apenas em preto e branco, como muitos pensam. Na verdade, eles conseguem distinguir tons de azul e amarelo, o que ajuda bastante durante suas brincadeiras ao ar livre. Outro fato interessante é que cada impressão digital de um cachorro é única. Assim como nós, humanos, nenhum cão tem marcas nas patas idênticas às de outro. Falando em singularidade, já reparou como cada raça tem características próprias? Desde o tamanho minúsculo de um chihuahua até a força imponente de um dog alemão, há uma diversidade incrível no mundo canino. Você sabia também que os cães podem aprender até 250 palavras e gestos diferentes? Isso prova o quão inteligentes eles são e o quanto conseguem se comunicar conosco. A relação entre humanos e cães existe há milhares de anos. Estima-se que essa parceria tenha começado há cerca de 30 mil anos, quando lobos selvagens começaram a se aproximar das tribos humanas em busca de comida. Com o tempo, esses lobos foram se adaptando à convivência humana, dando origem aos primeiros cães domesticados. Desde então, nossa conexão só cresceu. Hoje em dia, os cães desempenham papéis importantes em várias áreas da sociedade. Eles trabalham como cães-guia, farejadores, terapeutas e até salvadores em operações de resgate. Algumas raças, como o Border Collie, são famosas por sua inteligência e capacidade de realizar tarefas complexas. Já outras, como o Bulldog inglês, são adoradas por seu temperamento tranquilo e afetuoso. Independentemente da raça, todos os cães compartilham algo em comum: a lealdade inabalável aos seus donos. Eles estão sempre prontos para nos defender e oferecer carinho sem pedir nada em troca.
Já falamos brevemente sobre o olfato impressionante dos cães, mas você sabia que eles têm cerca de 300 milhões de receptores olfativos? Isso é muito mais do que os meros 5 milhões que nós, humanos, possuímos. Esse superpoder sensorial faz com que os cães sejam capazes de farejar doenças em humanos, como câncer e diabetes. Alguns cães são treinados especificamente para alertar seus donos quando há mudanças no nível de açúcar no sangue. Além do olfato, os cães também têm uma audição altamente desenvolvida. Eles conseguem ouvir frequências que estão completamente fora do alcance humano, o que explica por que reagem a sons que mal percebemos. Outro detalhe interessante é que os cães podem mover as orelhas de forma independente. Essa habilidade ajuda a localizar a origem de um som com precisão impressionante. Quando se trata de visão, apesar das limitações em cores, os cães têm uma vantagem noturna. Eles enxergam muito melhor do que nós em ambientes com pouca luz, graças à alta concentração de bastonetes em suas retinas. Essas células especiais permitem que eles detectem movimentos mesmo em condições de escuridão quase total. Por isso, muitas vezes parecem ver coisas que nós não conseguimos. Você já reparou que alguns cães parecem sentir quando vai chover? Isso acontece porque eles conseguem detectar mudanças na pressão atmosférica e na umidade do ar, antecipando eventos climáticos. Os bigodes dos cães também desempenham um papel importante em sua percepção do mundo. Eles funcionam como sensores táteis, ajudando-os a identificar objetos e até medir espaços apertados. Curiosamente, os cães também têm uma visão panorâmica maior do que a nossa. Pesquisadores acreditam que essa conexão começou há cerca de 30 mil anos, quando lobos começaram a se aproximar de tribos humanas em busca de comida. Ao longo dos séculos, esses lobos foram domesticados e evoluíram para se tornarem os cães que conhecemos hoje. Esse processo foi moldado tanto pela seleção natural quanto pela intervenção humana. Um estudo recente mostrou que os cães possuem genes específicos que os ajudam a digerir amido, algo que seus ancestrais lobos não tinham. Isso explica por que eles podem comer alimentos ricos em carboidratos sem problemas. Outra descoberta interessante é que os cães têm um gene chamado amidoPEI, responsável por produzir enzimas que quebram o amido. Esse gene está presente em maior quantidade nos cães do que nos lobos. Além disso, pesquisas genéticas revelaram que as diferenças físicas entre raças caninas são resultado de mutações em poucos genes. Por exemplo, a variação no tamanho dos cães pode ser atribuída a apenas um gene específico. Você sabia que os cães também têm uma assinatura genética única? Cientistas usam isso para rastrear doenças hereditárias e até identificar traços comportamentais específicos de cada raça. Curiosamente, a cor do pelo dos cães também pode influenciar sua personalidade. Estudos sugerem que cães com pelagem mais escura tendem a ser mais assertivos, enquanto os de pelagem clara são mais dóceis. Outro fato surpreendente é que os cães podem sofrer de condições semelhantes às dos humanos, como depressão, ansiedade e até Alzheimer. Isso faz deles modelos valiosos para pesquisas médicas. A ciência também descobriu que os cães têm um hormônio chamado ocitocina, conhecido como o hormônio do amor. Ele é liberado tanto em humanos quanto em cães durante momentos de afeto, fortalecendo o vínculo entre ambos. Um experimento mostrou que olhar nos olhos de um cachorro aumenta os níveis de ocitocina tanto no humano quanto no animal. É quase como um abraço químico invisível. Os cães também possuem um sistema imunológico único que lhes permite viver em ambientes urbanos cheios de germes sem adoecer facilmente.
Isso é resultado de milhares de anos de adaptação ao convívio humano. Outra pesquisa revelou que os cães podem sentir mudanças químicas no corpo humano. Por exemplo, eles conseguem detectar variações no nível de glicose no sangue ou até mesmo células cancerígenas através do cheiro. Curiosamente, a expectativa de vida dos cães está diretamente ligada ao seu tamanho. Raças menores, como o Pinscher, geralmente vivem mais do que raças grandes, como o Dog alemão. A ciência ainda está investigando por que isso acontece, mas uma teoria sugere que o metabolismo acelerado das raças maiores contribui para o envelhecimento precoce. Com tantas descobertas impressionantes, fica evidente que os cães são verdadeiros tesouros biológicos. Eles continuam surpreendendo cientistas e donos com suas habilidades únicas e adaptabilidade. Os cães são extremamente sensíveis às mudanças no ambiente. Se você já se mudou de casa ou alterou a rotina, provavelmente notou que seu cachorro ficou mais agitado ou até mesmo ansioso. Isso acontece porque os cães são criaturas de hábito. Eles se sentem mais seguros quando sabem o que esperar, e qualquer mudança pode deixá-los confusos ou estressados. Curiosamente, os cães podem sentir as estações do ano mudando. Muitos donos relatam que seus cães ficam mais ativos na primavera e mais sonolentos no inverno, acompanhando os ciclos naturais. Além disso, os cães parecem ter uma intuição sobre eventos climáticos. Eles frequentemente percebem quando vai chover ou haver tempestades, graças à sua sensibilidade à pressão atmosférica e eletricidade estática. Você já reparou que alguns cães latem para objetos aparentemente invisíveis? Isso pode acontecer porque eles estão detectando movimentos sutis ou sons que nossos sentidos humanos não conseguem captar. Outro fato interessante é que os cães podem desenvolver preferências por certos lugares. Por exemplo, muitos cães escolhem um cantinho específico da casa para relaxar, seja por causa da temperatura ou da sensação de segurança. Alguns cães também têm verdadeiras superstições. Eles podem associar certos objetos ou situações a experiências passadas, positivas ou negativas, e reagir de acordo. Um exemplo comum é o medo de aspiradores de pó. Muitos cães associam o som alto do aparelho a algo assustador e fogem assim que o ouvem ligar. Por outro lado, alguns cães adoram certos sons, como o barulho de sacolas plásticas ou chaves. Para eles, esses ruídos podem significar passeios ou momentos divertidos. Outro comportamento intrigante é o farejar o chão antes de deitar. Com tantas qualidades admiráveis, fica claro que os cães não são apenas animais de estimação. Eles são membros da família, amigos fiéis e verdadeiros exemplos de bondade. Agora que chegamos ao fim deste vídeo, quero te fazer um convite especial. Compartilhe conosco nos comentários qual foi a curiosidade ou história que mais te marcou. Conte-nos também sobre o seu próprio cão e como ele enriquece sua vida. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Juntos, podemos celebrar e espalhar ainda mais o amor pelos nossos amigos de quatro patas. Até a próxima e muito obrigado por assistir. Por exemplo, um Bloodhound pode não ser tão obediente quanto um Border Collie, mas sua inteligência instintiva faz dele um farejador imbatível, capaz de rastrear cheiros por quilômetros. Outro fato surpreendente é que os cães podem usar ferramentas. Sim, pesquisadores já observaram cães usando objetos ao seu redor, como usar uma pata para alcançar algo ou empurrar portas com um focinho. Alguns cães também demonstram criatividade ao resolver problemas. Já foram registrados casos de cães que abriram portões, desligaram alarmes ou até encontraram maneiras de pegar comida em lugares inacessíveis. Você sabia que os cães podem contar?
Experimentos mostraram que eles conseguem diferenciar quantidades pequenas, como distinguir entre 1 e 2 guloseimas colocadas em recipientes diferentes. Além disso, os cães possuem uma memória impressionante. Eles conseguem lembrar rotinas diárias, locais específicos e até eventos passados, especialmente se forem marcantes para eles. Um estudo revelou que os cães podem até enganar outros cães ou humanos, quando isso beneficia seus interesses. Por exemplo, um cão pode fingir estar distraído para roubar um brinquedo ou comida de outro animal. Outra habilidade fascinante é a teoria da mente. Embora seja mais comum em humanos, alguns cães parecem entender que outras pessoas ou animais têm pensamentos e intenções diferentes das suas. Isso explica por que muitos cães tentam enganar seus donos quando querem algo. Eles percebem que você pode não estar prestando atenção e aproveitam a oportunidade. Os cães também têm uma incrível capacidade de comunicação não verbal. Eles usam expressões faciais, movimentos corporais e vocalizações para transmitir mensagens claras aos humanos. Curiosamente, os cães ajustam suas expressões dependendo do público. Estudos mostram que eles fazem mais carinhas fofas quando estão sendo observados por humanos do que quando estão sozinhos. Outro fato pouco conhecido é que os cães podem sentir o magnetismo terrestre. Pesquisas indicam que eles tendem a se alinhar ao campo magnético da Terra ao fazer necessidades, preferindo posições norte-sul. Com tantas habilidades impressionantes, não é exagero dizer que os cães são verdadeiros gênios do reino animal. Cada raça e indivíduo traz consigo uma combinação única de talentos que os torna ainda mais especiais. Os cães não são apenas companheiros fiéis. Eles desempenham papéis fundamentais em várias áreas da sociedade, desde a saúde até a segurança pública. Um exemplo marcante é o trabalho dos cães-guia. Esses heróis peludos ajudam pessoas com deficiência visual a navegar pelo mundo com mais independência e confiança. Além disso, os cães-terapeutas têm um impacto profundo no bem-estar emocional das pessoas. Eles ajudam pacientes com depressão, ansiedade e até autismo a enfrentarem seus desafios diários. Você sabia que alguns cães são treinados para detectar crises epilépticas antes mesmo que elas ocorram? Eles alertam seus donos, dando tempo suficiente para que tomem precauções. Outro exemplo impressionante é o trabalho dos cães farejadores. Eles podem identificar drogas, explosivos e até doenças como câncer ou malária, salvando inúmeras vidas todos os anos. Nos resgates, os cães também brilham. Eles são capazes de localizar sobreviventes em escombros após desastres naturais, graças ao seu olfato apurado e resistência física. Algumas raças, como o Labrador Retriever e o Pastor Alemão, são especialmente valorizadas por sua versatilidade e habilidades físicas nesse tipo de trabalho. Mas os cães não precisam estar em missões oficiais para serem heróis. Muitos cães domésticos já salvaram vidas simplesmente alertando seus donos sobre perigos iminentes, como incêndios ou invasores. Curiosamente, os cães também desempenham papéis importantes na educação. Programas que levam cães para escolas ajudam crianças a desenvolverem empatia, responsabilidade e habilidades sociais. Em hospitais e lares de idosos, a presença de cães tem um efeito calmante e revigorante. Eles proporcionam conforto emocional e até aceleram processos de recuperação. No campo militar e policial, os cães são verdadeiros soldados de 4 patas. Eles participam de operações secretas, patrulhas e até missões antidrogas, muitas vezes arriscando suas próprias vidas. Um exemplo notável é o cão Cairo, um pastor belga malinois que participou da missão que resultou na captura de Osama Bin Laden.
Ele foi fundamental para garantir a segurança da equipe durante a operação. Com tantas contribuições, fica claro que os cães são muito mais do que animais de estimação. Eles são verdadeiros parceiros, amigos e heróis que enriquecem nossas vidas de maneiras incontáveis. A relação entre humanos e cães é uma das mais antigas parcerias da história. Esse hábito remonta aos tempos antigos, quando os ancestrais dos cães procuravam criar um espaço confortável no meio da natureza. Falando em comportamentos antigos, você sabia que os cães ainda mantêm alguns instintos de caça? Mesmo cães domesticados podem demonstrar esse comportamento ao perseguir pequenos animais ou brinquedos. Algumas raças, como o Beagle e o Dachshund, foram criadas especificamente para caçar. Por isso, elas tendem a ser mais propensas a seguir cheiros ou correr atrás de presas. Outro fato curioso é que os cães podem sentir ciúmes de outros animais, ou até objetos. Sim, aquele olhar fulminante que seu cachorro dá ao travesseiro, quando você o abraça, é real. Além disso, os cães podem desenvolver rituais únicos. Por exemplo, alguns insistem em girar várias vezes antes de se deitar, enquanto outros carregam sempre o mesmo brinquedo para todos os cômodos da casa. Com tantas peculiaridades, fica claro que os cães têm uma conexão profunda com o ambiente ao seu redor. Eles observam, aprendem e reagem ao mundo de maneiras que refletem sua personalidade e instintos. A conexão entre cães e crianças é uma das mais puras e genuínas que existe. Essa relação vai além do companheirismo. Muitas vezes, os cães se tornam verdadeiros protetores das crianças. Estudos mostram que crianças que crescem com cães tendem a ser mais empáticas e sociáveis. A convivência ensina valores como responsabilidade, respeito e cuidado com os outros. Além disso, os cães ajudam as crianças a desenvolverem habilidades motoras e cognitivas. Brincadeiras simples, como jogar uma bola ou passear com o cachorro, estimulam tanto o corpo quanto a mente. Um fato emocionante é que os cães parecem ter um sexto sentido quando se trata de proteger crianças. Existem inúmeros relatos de cães que salvaram crianças de perigos, como afogamentos ou ataques de animais selvagens. Em algumas culturas, os cães são considerados guardiões naturais das crianças. Eles ficam atentos aos menores sinais de perigo e agem rapidamente para garantir a segurança delas. Curiosamente, os cães também têm uma paciência incrível com as crianças. Mesmo quando são puxados, abraçados ou até mesmo incomodados durante o sono, eles raramente reagem de forma agressiva. Você sabia que brincar com cães pode ajudar crianças com autismo a se comunicarem melhor? O vínculo com o animal cria um ambiente seguro e acolhedor, facilitando a interação social. Outro benefício surpreendente é que crianças que crescem com cães têm menos chances de desenvolver alergias e problemas respiratórios. A exposição precoce ao pelo e à microbiota dos cães fortalece o sistema imunológico. Algumas raças são especialmente conhecidas por sua afinidade com crianças. O Golden Retriever, Labrador e Beagle são exemplos de cães extremamente dóceis e pacientes, ideais para famílias. Mas não são apenas as raças grandes que fazem sucesso com os pequenos. Cães menores, como o Shih Tzu e o Lhasa Apso, também conquistam corações com sua personalidade carinhosa e brincalhona. Um exemplo emocionante dessa relação é o caso de Buddy, um labrador que ajudou uma menina com paralisia cerebral a ganhar confiança para andar novamente. Ele se tornou seu maior incentivador e companheiro. Outro fato interessante é que os cães parecem entender o tom de voz das crianças. Eles respondem de forma diferente quando uma criança está feliz, triste ou assustada, demonstrando empatia natural.
Muitas escolas e instituições já adotaram programas que envolvem cães no processo de aprendizado. As crianças se sentem mais motivadas e relaxadas na presença desses animais. Além disso, os cães ajudam a ensinar às crianças a importância do respeito aos animais. Ao cuidar de um cão, elas aprendem sobre compaixão, paciência e o valor da vida. Com tantos benefícios, fica claro que a amizade entre cães e crianças é algo mágico. Essa conexão não apenas enriquece suas vidas, mas também cria memórias que duram para sempre. Os cães são verdadeiros mestres na arte de fazer as pessoas rirem. Seja com suas travessuras ou momentos de pura fofura, eles têm um talento natural para iluminar nosso dia. Um comportamento hilário que muitos donos já presenciaram é o famoso zoomies. Você sabe, aquele momento em que o cachorro sai correndo loucamente pela casa ou pelo quintal, como se estivesse possuído por uma energia incontrolável. Esse fenômeno, conhecido como Frenetic Random Activity Periods, FRAPs, geralmente acontece quando o cão está cheio de energia acumulada. É como se ele precisasse liberar tudo de uma vez só. Outro momento clássico é quando os cães tentam caçar sua própria sombra ou perseguir o reflexo de uma luz. Mesmo sabendo que não vão alcançar nada, eles continuam tentando com determinação. Você já viu um cão tentando se esconder enquanto faz travessuras? Eles acham que ao cobrir os olhos com as patas ou esconder a cabeça atrás do sofá, ficam completamente invisíveis. E isso é absolutamente adorável. Alguns cães também têm manias engraçadas, como roubar meias, sapatos ou até mesmo pacotes de salgadinhos. Eles parecem ter um radar interno para encontrar objetos valiosos, pelo menos para eles. Curiosamente, muitos cães desenvolvem preferências estranhas por brinquedos. Alguns escolhem um favorito e carregam para todos os lados, enquanto outros insistem em mastigar apenas itens específicos, como garrafas plásticas. Outro fato divertido é que alguns cães parecem ter uma queda por música. Já foram registrados casos de cães que uivam junto com certas canções ou até dançam ao som de ritmos animados. Falando em dança, você sabia que existem competições de freestyle canino? Nelas, donos e cães realizam coreografias sincronizadas ao som de músicas, criando apresentações incríveis e cheias de estilo. Além disso, os cães adoram participar de brincadeiras humanas. Muitos aprendem rapidamente jogos como esconde-esconde ou até mesmo tentam imitar gestos e expressões dos seus donos. Um exemplo engraçado é quando os cães fingem estar bravos ou ofendidos após levar broncas. Eles podem virar o rosto, bufar ou até sair andando dramaticamente, como se estivessem dizendo: "Você me magoou". Outro comportamento adorável é quando eles tentam ajudar nas tarefas domésticas. Algumas raças, como o Border Collie, realmente tentam organizar brinquedos ou objetos da casa, como se fossem pequenos assistentes. Curiosamente, alguns cães parecem ter um senso de humor único. Eles podem roubar algo importante, como o controle remoto, e esperar que você perceba antes de devolver, como se estivessem brincando de pique-esconde. Existem até relatos de cães que fingem estar machucados para ganhar atenção extra. Assim que percebem que estão sendo observados, voltam a correr e brincar como se nada tivesse acontecido. Com tantas travessuras e momentos engraçados, fica claro que os cães têm um talento especial para nos fazer rir. Eles são verdadeiros comediantes de quatro patas, sempre prontos para surpreender. Ao longo deste vídeo, exploramos mais de 100 curiosidades sobre os cães, desde seus incríveis sentidos até seu papel como heróis do cotidiano. Mas agora, vamos refletir sobre algo ainda mais profundo: o legado que esses animais deixam em nossas vidas.
Os cães têm uma capacidade única de nos ensinar sobre amor incondicional. Eles não julgam, não guardam rancor e estão sempre prontos para oferecer carinho, independentemente das circunstâncias. Muitas pessoas dizem que ter um cachorro é como ganhar um melhor amigo instantâneo. Eles nos acompanham nos momentos bons e ruins, tornando-se verdadeiros pilares emocionais em nossas vidas. Um fato tocante é que os cães parecem entender quando precisamos de apoio. Se você está triste ou estressado, eles se aproximam silenciosamente, oferecendo sua presença reconfortante sem precisar de palavras. Essa conexão vai além da convivência diária. Estudos mostram que pessoas que têm cães tendem a ser mais felizes, saudáveis e até vivem mais tempo. O simples ato de passear com um cachorro já melhora significativamente o bem-estar físico e mental. Além disso, os cães nos ensinam sobre paciência, resiliência e o valor do presente. Eles vivem cada momento intensamente, nos lembrando de aproveitar as pequenas alegrias da vida. Curiosamente, muitas pessoas relatam que seus cães mudaram suas perspectivas sobre o mundo. A lealdade e o amor desses animais inspiram atitudes mais positivas e empáticas em relação aos outros. Outro aspecto emocionante é o impacto dos cães na sociedade. Eles ajudam crianças com deficiências, salvam vidas em operações de resgate e até confortam idosos em lares de repouso. Cada cão tem o poder de transformar realidades. Existem histórias incríveis de cães que se tornaram símbolos de esperança. Hachiko, o Akita japonês que esperou seu dono por anos após sua morte, é um exemplo eterno de lealdade e dedicação. Da mesma forma, cães como Balto, que liderou uma equipe de trenó durante uma missão de resgate no Alasca, mostram que esses animais são verdadeiros heróis, capazes de enfrentar desafios extremos por nós. Mesmo em situações simples, como um passeio no parque ou uma tarde preguiçosa no sofá, os cães conseguem nos lembrar do que realmente importa: conexão, amor e presença. Eles também nos ensinam sobre despedidas. Embora seja difícil pensar nisso, a partida de um cão nos faz apreciar ainda mais o tempo que passamos juntos e nos motiva a aproveitar cada segundo ao máximo.